Meus caros brasileiros, meus caros monarquistas, vários nos têm pedido notícias a respeito da saúde da família imperial. Como todos sabem, vários foram atingidos pelo coronavírus. Vários meus irmãos, cunhados, sobrinhos, etc. Apenas um foi um programa mais grave. Todos eram positivos, mas o Dom Antônio teve que ser hospitalizado, entubado, ficou praticamente um mês na UTI, na unidade de terapia intensiva. Os outros, graças a Deus, foi apenas uma gripezinha, como diz o presidente Bolsonaro. Não tiveram nada mais grave. Ficaram confinados em casa, uma quarentena, sem poder sair, sem poder ter outros contatos, mas hoje estão todos muito bem, obrigado, graças a Deus. Dom Antônio, depois de um mês na UTI, já pôde voltar para casa. Está em convalescência e, felizmente, dia a dia vai melhorando. Ele, nos primeiros dias, depois de ter ficado um mês imobilizado, ele não conseguia praticamente andar. Então, tinha que andar em cadeira de rodas, e atualmente já está andando com um andador, está conseguindo se levantar sozinho, está conseguindo fazer os primeiros movimentos. Depois, apenas 4 dias em casa. E com a ajuda de Deus, nós temos certeza que ele se recuperará inteiramente. Aliás, a recuperação dele está sendo surpreendente. O caso dele era gravíssimo, os médicos julgaram que estava muito sério, perigo de vida, mas com a ajuda da Santíssima Virgem, com as bênçãos de Deus, ele está muito melhor e escapou. Hoje os médicos dizem que o caso dele é apenas questão de tempo. Outro ponto que nos perguntam é o que nós vamos pensar da situação do Brasil atual. Como analisar a crise atual? Haveria 2 modos de ver essa crise. Um é vendo apenas o Brasil, outro vendo o Brasil no contexto mundial dessa coronavírus, da crise da coronavírus. E eu procurei tratar primeiro do Brasil nesse contexto, como entender o que está acontecendo, para depois entrar, dizer algumas palavras a respeito do Brasil. Sobre essa crise do coronavírus, está ficando cada vez mais patente ao Brasil e ao mundo que esse vírus foi cultivado em laboratórios chineses. A crise não é uma crise de um vírus chinês, é um vírus criado pelo Partido Comunista Chinês para modificar completamente a face do mundo, para quebrar a economia capitalista, para quebrar o direito de propriedade, para quebrar o princípio de subsidiariedade e, a partir disso, haver um sistema de uma governança mundial das Nações Unidas, ou que seja lá que órgão eles vão inventar, com uma Constituição mundial e que modifique completamente a fisionomia de todos os países e todos nós vamos passar a depender do governo anônimo. Ninguém saberá quem são os que estão estabelecendo as normas e, com isso, a face do mundo será completamente diferente. Eles já criaram crises semelhantes no século passado com as 2 guerras mundiais. Foi uma modificação completa do panorama do mundo. De um mundo estável, etc., que havia no século XVII, século XVIII, século XIX, passou-se com a Primeira Guerra Mundial uma modificação completa. O próprio Churchill dizia, com toda razão, que o pior que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial foi acabar com o Império Austro-Húngaro, porque era o ponto de equilíbrio geopolítico de toda a Europa. A Segunda Guerra Mundial também foi uma crise, uma destruição cultural brutal. O mundo passou a ser outro. Teve muito progresso material, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista da fé, o mundo é outro. Hoje nós vemos um mundo materialista, que está cada vez mais abandonando a visão católica da realidade, uma visão do mundo como Deus o fez, de acordo com o plano de Deus, que tinha em vista realizar os desígnios de Deus na história. É um mundo materialista que pensa nas suas vantagens pessoais e não mais tem essa caridade cristã, que é o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um mundo que está completamente equivocado. Mas era preciso acabar de destruir o que restava de civilização cristã. E aí está o plano do Partido Comunista Chinês. Há denúncias que são absolutamente, a meu ver, absolutamente irrefutáveis, de que foi tudo uma manobra
criada pelo Partido Comunista Chinês. E nós estamos hoje numa imensa guerra psicológica, eu diria mais, uma guerra bacteriológica, cientificamente preparada. Uma das provas que dão aliás, foi preso um professor de Harvard, que era financiado pelo Partido Comunista Chinês para passar todos os estudos norte-americanos sobre os vírus. Outros é um mistério. Por que na China, onde começou essa pandemia, criaram um pânico mundial com o coronavírus, segundo os dados fornecidos pelo Partido Comunista Chinês, houve apenas 1.200 mortes e 4.000 e poucos infectados. Aí tem dente do coelho. Isso não tem explicação. A realidade deve ser completamente diferente. Mas o fato é que o vírus na China parece ter se difundido muito menos do que no resto do mundo. E nós vemos que nos Estados Unidos, onde o vírus chegou um pouco depois, é o país que houve o maior número de mortes em todo o mundo. O que explica isso? Esse vírus não ter sido espalhado de uma forma cuidadosa e científica, sobretudo nos Estados Unidos, que era o grande baluarte da propriedade privada, o grande baluarte anticomunista. Que mistério é por trás disso? Como ver o Brasil nessa perspectiva? O Brasil não pode ser visto fazendo abstração dessa realidade maior, dessa realidade mundial. Nós estamos com o início da crise. A crise não chegou ainda ao seu pico. Mas, de qualquer forma, nós vemos que Deus é brasileiro. A crise aqui não tem dado os resultados calamitosos em outros países. Mas, vê-se que alguns querem se aproveitar da situação para neutralizar a reação conservadora que houve nos últimos anos, sobretudo a partir de 1916, no Brasil, e que resultou na eleição do atual governo, que tem toda uma pauta conservadora a favor de direito de propriedade, a favor da legítima defesa, a favor de uma série de princípios que resultam dos princípios da sociologia católica. E eles querem voltar a um domínio do antigo caos que foi interrompido, sobretudo, com a Lava Jato, em que o Congresso tenha liberdade para resolver sobre absolutamente tudo. Muitos falam que está se criando um golpe branco pelo Congresso contra o Executivo. E me parece que isso é evidente. E nós temos que estar vigilantes, vendo que existe uma conspiração no Brasil para fazer que essa reação boa que houve nos últimos anos seja neutralizada, para voltarmos, não é, poderia dizer, a pandemia, mas um pandemônio político, no qual alguns saibam e alguns procurem pescar em águas turvas. É por isso, nesse momento, que haja em que o Brasil está envolvido numa crise, numa guerra psicológica, uma guerra bacteriológica mundial, em compreender a posição do Brasil nesse momento. E nós, brasileiros, devemos criar uma união sagrada em torno dos objetivos superiores da nossa pátria, em defesa da nossa civilização ocidental e cristã, salvarmos o Brasil nessa crise, evitar que, a propósito da crise do coronavírus, se modifique completamente o panorama, se crie uma crise econômica, um pandemônio social que será muito pior do que a crise do coronavírus. É isso que nós vamos evitar. Como numa união sagrada que tenha em vista o quê? A vocação do Brasil, a vocação da terra de Santa Cruz, e que se evite esses jogos de interesse em que as próprias reformas boas lançadas pelo atual governo sejam neutralizadas. E, com isso, não só o Brasil cairá no caos, voltará ao clima de corrupção e todos perderão. Com essa união sagrada, em que haja como rumo, eu repito, a caridade cristã, que é o amor de Deus sobre todas as coisas, e no amor de Deus eu incluo a realização dos planos da divina providência para a terra de Santa Cruz, e com isso, e o amor ao próximo como a si mesmo, que nós não temos em vista apenas os interesses pessoais, mas os interesses do conjunto dos brasileiros. Esse é o apelo que eu faço em nome do meu irmão
o príncipe Dom Luís, chefe da Casa Imperial, aos brasileiros nesse momento. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida que nos ajude, que façamos penitência, que rezemos e que confiemos. E vamos unir-nos todos pelo bem do Brasil. Clique aqui, difunda, mostre qual é a realidade aos seus conhecidos, aos seus familiares, a todos os brasileiros.